Fala fiel, eu sou o Deco, hoje sem o Guta, já que ele tá viajando, então os próximos jogos aí do Corinthians, alguns pós-jogos eu vou estar fazendo sozinho, mas logo menos ele tá de volta e tudo volta normal aqui no canal. Mas vamos falar de uma vitória do Corinthians, há quanto tempo a gente não podia falar isso? Mesmo no período antes da parada, já estava complicado a gente fazer pós-jogos aqui com vitória do Corinthians, um período horrível de eliminação do Sul-Americana, a reta final do Campeonato Brasileiro antes da parada também estava muito ruim. E hoje, se o desempenho continua ruim, se teve um jogo ruim contra o Bragantino, pelo menos a gente pode comemorar uma vitória, mesmo que ela tenha vindo talvez sem merecer. Não acho que talvez seja a melhor forma de definir, mas é fato que mais uma vez o Corinthians apresentou um futebol muito abaixo do que a gente esperava. Contra o Bragantino a gente já esperava um desempenho melhor, uma postura melhor do time dentro de campo, ideias táticas mais bem definidas, mas ainda assim a gente sai muito revoltado pela forma como foi o jogo, pela forma como o Corinthians se portou dentro de campo e a forma como perdeu também no último lance. Com a faca e o queijo na mão para vencer o jogo mesmo. Teve oportunidades, o Garro jogou a bola no travessão, o Romero perdeu um gol que não poderia ter perdido, mas hoje, mais uma vez, a gente vê um time que tem muitas dificuldades dentro de campo, de se entender em muitos momentos, hoje com mais dificuldades ainda, por ter desfalques. A gente foi com um ataque com Thales Magno e Guinegão, com as ausências do Romero e do Memphis suspensos, do Yuri machucado, a opção do Dorival de deixar o Hector no banco, o Kaique, o próprio Carrilho, que acabou sendo importante na reta final. Mas o Corinthians venceu, uma vitória importantíssima pra gente parar de olhar pra baixo, poder começar a olhar pra cima da tabela. Com 16 pontos a gente começar a rodada, o Corinthians estava com perigo de, se perdesse hoje ou empatasse, começar a chegar mais perto ali do Santos e São Paulo, que eram os primeiros times fora da zona de rebaixamento, e passar um pouco do sufoco que a gente passou ano passado, pelo menos essa aflição de passar por isso de novo. Até porque os próximos jogos do Corinthians estão bem complicados. São Paulo fora de casa, que é um clássico que a gente tem tido dificuldade nos últimos tempos, principalmente no Morumbi. Cruzeiro dentro de casa também, jogo chato e contra um time que está muito bem encaixado nesse momento. Logo mais também tem Copa do Brasil pela frente, vai ter que começar a dividir a atenção. Então uma vitória hoje era primordial, como foi, para o Corinthians de fato poder começar a olhar para G8, olhar para G6, ou pelo menos para não sofrer a mesma coisa que a gente sofreu no passado e poder focar um pouco mais em chegar ali no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. No começo do jogo, primeiro tempo, achei que o Corinthians conseguiu dominar bem as ações do jogo, não foi dominante no jogo, não conseguiu ter grandes finalizações, mas conseguiu neutralizar o Ceará. A gente não sofreu, o Hugo não teve que fazer grandes defesas, não tivemos grandes sustos na primeira etapa, mas conseguiu ficar com a bola, rodar ela, ocupar o campo de ataque do Ceará. Então achei que foi um primeiro tempo justo, apesar de a gente entender que estava faltando finalizar, estava faltando aparecer. A única finalização do Corinthians no primeiro tempo foi do José Martínez de fora da área, um chute meio despretensioso que o goleiro até rebateu. Faltou ser um pouco mais incisivo no campo de ataque. Talvez um finalizador mesmo. Hoje com o Guinegão no ataque, que é um moleque, você não consegue exigir tanto dele. E o Thales, que a gente sabe que apesar do gol vive uma fase horrorosa e hoje fez um jogo tenebroso mais uma vez. O Garro com dificuldade de receber a bola no terço final para conseguir finalizar, até porque hoje o Corinthians não tinha ninguém de armação para fazer essa bola chegar. O Bidon era o mais parecido, mas também fez um jogo muito apagado. Os laterais não conseguiram participar muito, principalmente o Mateuzinho. Não foi um primeiro tempo bom, mas foi um primeiro tempo controlado. O segundo tempo, mais ou menos a mesma coisa, só que foi um jogo mais chato, mais morno. Um jogo onde nada acontecia. Os primeiros 20, 25 minutos, nada aconteceu no segundo tempo. Era bola pra cá, bola pra lá, o juiz parando o jogo o tempo inteiro. Isso é uma coisa bem ruim da gente falar também, que se a gente ficou aí um mês acompanhando o Mundial de Clubes, voltar a assistir a arbitragem brasileira que para o jogo a cada 30 segundos, com qualquer faltinha besta, qualquer contato que aconteça, é um saco, e foi assim no jogo de hoje. Não à toa, esses primeiros 20, 25 minutos, nada aconteceu. O Corinthians ficava com a bola, rodava pra lá e pra cá, mesma coisa o Ceará, tentava ficar com a bola, ocupar o campo de ataque, mas toda hora jogo parado, toda hora jogadas mortas, até que o Dorival Júnior decide fazer as alterações, coloca o Maicon e coloca o Carrilho, e o Carrilho é decisivo para o Corinthians resolver o jogo. Ele recebe a bola, vai até o fundo, vai com, cara, muita inteligência na jogada para deixar o marcador do Ceará para trás e para deixar o Thales numa condição maravilhosa para só empurrar a bola para dentro da rede, mas o Thales precisa colocar emoção onde não tem. Ele fura a bola por algum milagre, ele consegue fazer a bola parar na frente dele. É que por um milagre ele fura e por outro milagre a bola para. E ele consegue finalizar para dentro do gol e o Corinthians faz 1-0. O resto do jogo aí já vira bagunça, porque realmente o Dorival Júnior começa a recuar o time. Naquele momento ele estava querendo colocar o Corinthians para frente, ele ia tirar o Gui e o Thales, ia colocar o Hector Hernandes e o Kaique, dois jogadores que acabaram nem entrando em campo depois no final do jogo. E depois no 1-0 o Dorival já entendeu que não tinha mais o que ser feito, ele só queria o resultado e já era. Não à toa aí, logo em seguida, ele coloca o Charles dentro de campo para tentar fechar espaço, não conseguiu fazer nada.
deu um pique lá na linha de fundo, se mandou com a bola e fez uma falta. De resto, o Charles mal apareceu pro jogo, uma outra interceptação no campo de defesa. Ele vai e coloca o Tchoka também no lugar do Maicon, que acabou saindo lesionado. E ainda coloca o Angileri e taca o Bidu para jogar mais pra frente. Então, pra vocês verem, o Corinthians terminou o jogo com 3 zagueiros, 3 laterais, 3 volantes e um atacante lá na frente, que foi o Guinegão. Me incomodou essa postura covarde do Dorival, porque várias e várias vezes a gente viu jogos assim, onde o Corinthians se acovardou, colocou o time inteiro para trás e acabou levando o empate ou acabou levando o gol da vitória nos acréscimos, no finalzinho, como aconteceu contra o Bragantino, por ficar com medo, por querer se acovardar e voltar o time inteiro para trás. Não à toa, os últimos 10 minutos foi pressão, só dava Ceará. O Corinthians teve uma escapada ali que o Gui acha um belo passe pro Bidu, ele tenta cortar para a esquerda, perde a jogada, mas fora isso, nenhuma jogada de contra-ataque do Corinthians a gente conseguiu encaixar e o domínio foi do Ceará. Por sorte, eles estavam com a pontaria muito fraca, o time do Ceará de fato não é bom e as bolas que foram no gol estavam relativamente tranquilas para o encaixar ou para a defesa do Corinthians tirar. No mais, não sei se tem mais algum grande destaque para fazer do jogo, vamos para as notas então. Hugo. Cara, foi seguro com as mãos, mas com os pés foi um susto o jogo inteiro. Todas as bolas que no pé do Hugo, ele tinha muita dificuldade para sair jogando. Eu acho que pode ter um pouco a ver com o gramado da Arena Castelão, que todo mundo sabe que é horrível, realmente muito, muito ruim, dos piores gramados do futebol brasileiro, mas também tem a ver com a qualidade do Hugo, que em alguns momentos, com a bola no pé, ele colocou isso em xeque até jogando em Itaquera. E hoje ele foi muito mal, colocou muitas bolas pra fora, mas, cara, vou deixar um pouco abaixo da média, porque também mais me incomodou do que me agradou o Hugo no jogo de hoje, porque ele não foi exigido nenhuma grande defesa. Vou deixar o Hugo com nota 5. Mateuzinho, cara, mais um jogador que me incomodou no jogo de hoje. Na marcação, perdido em alguns momentos, não conseguiu participar das jogadas de ataque, tomou um cartão amarelo extremamente idiota no jogo de hoje e vai ser desfalque, um senhor desfalque, diga-se de passagem, já que os substitutos dele são Léo Maná e Félix Torres, agora pro jogo contra o São Paulo. Vou deixar o Mateuzinho até um pouco abaixo do Hugo, vou deixar o Mateuzinho com 4,5. André Ramalho, por incrível que pareça, me agradou. Achei que fez um bom jogo, seguro, principalmente ali na reta final, quando foi exigido dele aparecer mais pro jogo, que foi quando o Corinthians estava tomando mais pressão, ele apareceu e foi bem interceptando, foi inteligente na marcação. Teve um lance ou outro que me tirou um pouco do sério, que dá o bico pra frente, só se livra da bola e ele foi tocando bola pra trás, foi complicando o jogo naquele momento, mas no geral gostei da partida do André Ramalho. Cara, vou dar uma nota alta, vou deixar ele com nota 7. Kaká. Cara, ele tem alguns lances de maluco que ele pega a bola, ele começa a sair driblando, ele vai puxando ali como se fosse um primeiro volante. Ele tem dificuldade com a bola no pé, dá pra ver isso muito claro, que não tem qualidade ali. Mas, na medida do possível, não achei que o Kaká fez um jogo particularmente ruim. Vou deixar ele um pouquinho só acima do Hugo, 5,5. Bidu. Cara, um jogo honesto do Bidu, bem participativo. Hoje, pra mim, titular, indiscutível da lateral esquerda, com a má fase de todos os outros laterais. Pelo menos ele consegue participar do jogo, participar de jogadas de ataque. Foi gênio ali na reta final do jogo para ganhar tempo, levar a bola para a linha de fundo, ganhar escanteio. O jogo acabou porque o Bidu conseguiu fazer uma bela jogada por ali. Falei também que fez aquela besteira no lance do final do jogo, que poderia ter resolvido, que ele tentou cortar para a esquerda e acabou perdendo a jogada. Mas vou deixar ele junto com o André Ramalho, nota 7. Achei que, na medida do possível, o Bidu fez um jogo bem honesto. Ranieri. Cara, muita entrega, intensidade, muito diferente do jogo contra o Bragantino, que com 15 minutos o Ranieri já estava morto, mas hoje o Ranieri realmente se dedicou bastante, apesar de que, de novo, mais um jogador que com a bola no pé foi horrível, errou muito passe, muita coisa besta. Todos os passes que o Ranieri acertou no jogo de hoje praticamente foi pro lado ou para trás. Pra frente ele não conseguiu jogar, vou deixar o Ranieri com nota 6, pela dedicação e pela entrega. Martinez. Achei que foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu um pouco, ficou sem função. Não foi um jogo ruim, mas é um jogo onde ele ficou sumido. Ele não consegue participar dentro do jogo, não é um cara intenso mais, como foi no começo da temporada, que corre o jogo inteiro, que desarma o tempo todo, que aparece pro jogo até em momentos de ataque, apesar de ter finalizado uma das únicas 2 finalizações a gol do Corinthians no jogo. Cara, o Martinez, deixar com nota 6, vai, mesma nota do Ranieri. Bidon. Sumido do jogo, achei que com a bola no pé no primeiro tempo estava participando bem, estava tendo alguns controles de bola interessantes, algumas saídas rápidas, mas no segundo tempo ele desaparece um pouco, eu acho que ele dá uma desligada do jogo. Nota 5,5. Garro, muito melhor do que foi contra o Bragantino, mas assim, anos-luz, participativo, buscando o jogo, acertando as jogadas que ele queria. Contra o Bragantino a gente viu muitas vezes o Garro tentando lançamentos, sendo muito afobado com a bola. Hoje ele foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, um pouco mais inteligente com a bola e conseguiu ter boas ações. Um belo passe para o Bidu no primeiro tempo, algumas outras puxadas de contra-ataque, até em saída de bola.
Gostei do jogo do Garro, nota 7 pra ele também. Thales Magno. Um jogo horroroso, mano. Horroroso. Horrível, horrível. Mais um. Eu simplesmente tô perdendo muito a paciência com o Thales. Hoje, o gol vai acabar salvando ele de uma nota muito pior, mas é fato que a partida do Thales foi horrível. Errando tudo que tenta, sempre escolhendo a jogada errada. Hoje, muitos jogadores conseguiram criar boas jogadas para ele no campo de ataque, como foi o caso do Garro, o próprio Carrilho depois que entrou, algumas jogadas de velocidade. Pô, tem um lance no segundo tempo que o Thales ele recebe a bola na ponta esquerda. Eu acho que é um passe do Garro, que ele tem a chance de acelerar e partir para cima do gol, que tá ele e acho que um jogador do Corinthians na direita contra 2 marcadores do Ceará. E o Garro chegando por trás e um pelotão do Ceará vindo tentando buscar a jogada. O Thales desacelera a jogada, espera todo mundo chegar, espera toda a linha do Ceará passar por ele e ele perde a jogada. Ele desperdiça uma jogada de contra-ataque que ele estava num contra um, que é isso que o Thales quer o jogo inteiro. Ele não é jogador de drible, é jogador incisivo, ou pelo menos não deveria ser. Ele desperdiça muitas jogadas que são criadas para ele, para a característica dele, e hoje todas as finalizações que ele deu foram horríveis, foram muito longe do gol, com exceção a do gol que ele inclusive erra e por um milagre ele consegue colocar a bola para o fundo da rede. Cara, apesar do gol, vou deixar o Thales com nota 2,5, eu tô muito, muito incomodado com o Thales Magno hoje, jogador do Corinthians. Guinegão. Cara, eu acho que todo mundo vai concordar que ele tem muita entrega, ele tem muita vontade, ele corre o jogo inteiro. Hoje ficou os 90 minutos e até na reta final estava se dedicando, mas falta um pouco de qualidade técnica. Não sei se é afobação de moleque, de estar muito ansioso. Eu acho que as faltas, inclusive, que ele faz, a que fez contra o Bragantino, a que fez hoje, que tomou cartão amarelo nas duas, é um pouco desse excesso de vontade, mas eu acho também que o Gui, ele só tem essa importância, essa parte tática. A única outra boa jogada que ele acerta é o passe pro Bidu, que eu já mencionei antes, mas de resto, abaixo, deixar o Gui com nota 4. Muita dificuldade de conseguir, de fato, participar do jogo e ter participações positivas. Banco de reservas. Cara, entra primeiro o Maicon, que eu vou deixar sem nota. Ele fica, sei lá, nem 20 minutos em campo e ele sai lesionado. Mais uma vez, o Maicon colecionando lesões no Corinthians. O Carrilho vai sair pra mim como melhor em campo, nota 8, porque foi o cara que entrou e mudou o jogo. Claramente o cara com mais lucidez com a bola no pé, o mais inteligente com ela no jogo de hoje, até mais do que o Garro, porque conseguiu, em momentos difíceis, criar soluções melhores. Como foi o caso da jogada do gol. Tava numa jogada difícil, jogada de velocidade, jogador de 34 anos, pegar aquela bola, deixar o marcador para trás, no chão, levar pro fundo e achar o passe milimétrico pro Thales conseguir só empurrar a bola pro fundo da rede. O Carrilho hoje é o nome da vitória do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Charles entra depois, que nem eu falei, não tem muita participação. Ele corre se mandando com a bola, tem um ou outro bloqueio no campo de defesa, tenta fazer uma falta para matar um contra-ataque, mas faz até atrasado, não consegue parar a jogada. Nota 3,5 pro Charles. E por último entra o Tchoca e o Angileri, deixar os dois sem nota. Ficaram muito pouco tempo. O Tchoca sem nota e deu só uma outra tirada de cabeça de dentro da área, na reta final do jogo. E o Angileri nota 3. Participou um pouco ali, foi até que importante para fechar do lado esquerdo, que foi por onde o Ceará mais tentou atacar nos acréscimos. Foi importante ali para fechar alguns espaços, ganhar escanteio. Enfim. E a última, Dorival Júnior. Escalação, me incomodou o fato do Carrilho estar no banco. Não sei se é controle de carga, imagino que não. Não pode ser, inclusive, imagino que tenha sido mais questão tática mesmo. Não pode ser controle de carga para um cara que estava um mês sem jogar. Me incomodou também um pouco a questão do ataque que ele escolheu. Eu preferia que jogasse, por exemplo, o Gui e o Héctor Hernandes do que o Thales. Mas querendo ou não, ele conseguiu montar um time que hoje, durante boa parte do jogo, não sofreu e venceu o jogo. Na reta final, eu acho que ele se embanana, ele substitui mal, ele atrai muito o Ceará e poderia ter perdido o jogo. Vou deixar o Dorival com nota 6, vai. Hoje passou na média porque realmente é um jogo que o Corinthians não sofreu, venceu, ele trocou mal, mas assim o resultado não foi colocado em xeque. Apesar de que poderia ter acontecido de tomar um gol ali por ter sido um pouco covarde naquela reta final. Então é isso, rapaziada. Pós-jogo feito, pós-jogo mais curtinho. Os próximos em sequência provavelmente vão ser assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai, Corinthians!